Boa noite, meu primeiro ano. Como é que vocês estão aí do nosso outro lado da telinha? Tá tudo certo? Eu espero que sim. Olha só, a gente está de volta aqui mais uma segundona, né? A gente segundou aqui no canal Educação com a nossa aula do nosso componente curricular querido, Projeto de Vida, hein? E hoje a gente vai trazer uma temática aqui bem interessante. A gente que está conversando sobre esse eu estudante, né? A importância da escola para o nosso projeto de vida foi a nossa última temática. E aí a gente trouxe essas discussões, essas atividades, para que a gente pudesse, né, observar esse contexto, esse ambiente da escola e trazer o que é mais importante dali, né, para o nosso projeto de vida. Ok, beleza, professora, né? Não, Mariana, boa noite, bem-vinda à nossa aula de hoje. Minha querida, você está de qual cidade? Me diga logo bem aí. Fala de onde? E aí, a gente, nessa conversa toda, né, sobre essa importância da escola, a gente hoje vem conversando um pouco sobre um dos grandes, né, dilemas desse momento, dessa transição, de quando a gente já, né, precisa começar a trabalhar e se coloca em dúvidas, muitas das vezes, se estuda ou trabalha, né? Então, a gente precisa conversar um pouco sobre isso também, né? Quantas pessoas não fazem assim e conseguem dar conta, quantas pessoas também não fazem porque realmente precisam, outras já fazem, né? Enfim, por algum estímulo, alguma razão, algo que não quis mais, alguma aproximação da escola, já partiu para o mercado de trabalho, já busca outros tipos de qualificações. Então, assim, são várias as possibilidades. A gente não está aqui para dizer o que é que cada um de vocês tem que fazer, mas a gente precisa conversar sobre isso, né? Porque quem sabe você se veja também numa situação assim, um momento. Aí a gente tem aqui alguns direcionamentos, uma conversa, né? Algumas reflexões, na verdade, para a gente botar a cachola para funcionar. Vamos ver o que é que vale a pena, vamos ver o que é que vai trazer mais experiências, né, que são importantes para a gente, porque a gente pega muita experiência, viu, Luiz Carlos, no mercado de trabalho. Tá certo? Então, de vocês que estão nos assistindo, eu não estou vendo aqui, Nina, por favor, o nome da turma que está pelo IPTV, aqui no retorno. Pronto, eu estou vendo que está aqui São Pedro do Piauí, Tamboril do Piauí. Bem-vindos e bem-vindos à nossa aula, tá? E então, gente, eu quero saber se na nossa turma, né, nessa turma toda que está nos assistindo aqui hoje, tem alguém que trabalha e estuda. Tem alguém que trabalha e estuda, faz as duas coisas? Então, enquanto vocês respondem aí no chat, nas nossas mensagens, eu vou passando aqui para os nossos slides para a gente fazer nossa introdução, né? Aliás, continuar a nossa aula de hoje, que já começou aqui, do nosso projeto de vida, beleza? Então, vamos lá. A gente está continuando uma sequência de aulas que vai trazer essa relação, né, entre esse eu estudante, eu e o ambiente escolar, eu e minhas experiências, né, acadêmicas, escolares. E aí a gente também vai trazer essa reflexão, trabalhar ou estudar, hein, galera? E aí vocês? Algum de vocês, cadê o Luiz Carlos, que está pedindo, ele já começou pedindo os alôs, né, Luiz Carlos? Parece aquelas séries que tem um tecladista que passa a noite dando alô pro povo, eu adoro. Alô, Santiago, nosso amigo que está aí, né, nosso professor auxiliar, alô Nina, alô Luiz Carlos, e um alô pro Zé do Beija, rapaz, que está aí também, pertinho do Luiz. Então, algum de vocês já precisou ou está nessa situação de que estuda e trabalha ao mesmo tempo? Minha gente, olha, porque não é fácil. Não, não é fácil. E eu já falei muitas das vezes aqui que a gente precisa evitar essas romantizações. Ai, que guerreiro, que batalhador, que demais, vai alcançar tudo. Calma aí. Às vezes a gente só está nessa porque realmente precisa bastante, porque feliz do cidadão e da cidadã que tem tempo para estudar com qualidade e não viver morto de cansado e de cansada, né? A gente, quando trabalha também fora de casa, dentro de casa, existem várias realidades hoje, né? Trabalho remoto, trabalho híbrido, mas tem os trabalhos que a gente precisa se deslocar mesmo, pegar ônibus,
volta cansado. Gente, é muito a fazer para dar conta, muita responsabilidade, né? Então, às vezes, é bem corrido, é bem complicado. Mas então a gente começa a conversar sobre isso. Hein, Luiz Carlos, né não? E aí a gente fala também sobre essas decisões e essas situações, tá bom? A aula é comigo, professora Amanda, na nossa disciplina, nosso componente curricular de projeto de vida. Então, nosso roteiro de aula com essa temática, né? O eu estudante, trabalhar ou estudar, a gente está com 2 objetivos principais nessa aula de hoje, hein? Presta bem atenção. A gente está com o objetivo de desenvolver e compreender as escolhas pessoais e suas consequências para o projeto de vida do estudante. E ainda refletir sobre a importância da vida escolar enquanto etapa de capacitação e qualificação para o mercado de trabalho. Né? Então, hoje a gente já conversou no começo dessa disciplina, desse ano, sobre o que era esse projeto de vida, né, dentro do nosso novo ensino médio, né? Eu não sei se vocês já se situaram aí no novo ensino médio, mas nós temos essa disciplina, que é uma novidade para o primeiro ano. A gente tem ainda as disciplinas eletivas, né, que algumas, inclusive, dão, né, condições, qualificam a pessoa para entrar no mercado de trabalho. Não é verdade? Então, a gente tem essa realidade hoje bem mais próxima, né? Antes era uma realidade bem parecida com o que acontecia, né? Antes, essas condições, né, de fazer o ensino médio ao tempo que faz uma qualificação, isso era a cara dos institutos, né? Que hoje a gente chama de IFES, né? Institutos Federais de educação, antes era chamado de Centro de Educação Tecnológica, né? Centro Federal, era Cefet. Então, dava para fazer o ensino médio e um curso técnico, por exemplo. E hoje a gente tem uma possibilidade interessante aqui no novo ensino médio, que a gente faz as disciplinas, né? As disciplinas do nosso currículo, a gente faz disciplinas eletivas, vocês podem percorrer, né, caminhos dentro dessas disciplinas do primeiro ao terceiro ano, e a gente tem ainda o projeto de vida para se ligar um pouco, refletir um pouco sobre essas escolhas, sobre se conhecer a ponto de saber o que é que vai ser melhor, né, na situação de vocês. Então, a gente também vai ter um momento aqui que vão rolar algumas atividades, tá bom? Na nossa parte da teoria à prática. Beleza? Então, vamos seguindo aqui. Olha só. E aí, o que é que vocês acham? O que é que vocês acham que é mais promissor? Trabalhar ou estudar? Hein, Luiz? Hein, Mariana? Aí eu me lembro de uma coisa. Quando eu fazia ensino médio, o 9º ano ali, ensino fundamental, eu ia e voltava da escola, né? Ia para a escola e voltava da escola a pé. A gente vinha caminhando, conversando. Meu Deus, mas era uma conversa que não tinha fim. E eu me lembro que tá, até hoje uma colega dizendo assim: mulher, eu quero trabalhar, estudar não dá dinheiro, não. Meu Deus. Estudar não dá dinheiro, não. Eu vim para cá, eu venho a pé, eu fico morrendo de suor aqui num calor danado. Eu fico gastando dinheiro aqui com lanche. Eu quero começar a trabalhar logo para eu ganhar dinheiro. Aí eu fiquei, realmente, de fato, que grande filosofia, massa, é isso mesmo. E hoje a gente está aqui, né, como professora, tentando convencer vocês de que dá para se ganhar bastante dinheiro, né, ter uma vida financeira, se emancipar, ter uma liberdade financeira trabalhando, mas que quanto mais você estuda, meus amores, vocês conseguem alcançar, né, empregos mais interessantes, você chega um pouco mais adiante, né, você tem melhores cargos, enfim, vai muito do que você pretende para a sua vida. E aí onde a gente entra, né, no projeto de vida. A gente não está aqui para julgar, não é assim, não é assado. Ah, professora, mas eu conheço um cara que ficou milionário vendendo bombom. Aí você pergunta, ele era de onde? Ah, ele era de uma periferia aí. Quantas outras pessoas da periferia ficaram milionárias vendendo bombom? É porque ninguém quis ficar milionário, ninguém quis ganhar dinheiro, ninguém quis ser remunerado? Olha, gente, a gente já falou aqui sobre exceções, aliás, não excesso,
Mas as exceções, né, a regra, a gente falou sobre essa história da meritocracia, que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, tá? A gente não pode tomar as exceções como regras, tá? Via de regra, quem está em situações, né, mais marginalizadas vai ter mais dificuldade para alcançar cargos no mercado de trabalho. Então vamos lá, 2 minutinhos para vocês me convencerem qual é o melhor. Vamos começar assim no desafio, tá certo? 2 minutos. Trabalhar ou estudar? Valendo. Ok, gente, e aí? Então a gente vai observando, né, o que temos para nossa aula de hoje e a gente vai tentando ver se a gente consegue responder isso aqui até o fim desse conteúdo, combinado? Então vamos lá. Educação, emprego, salário. Gente, eu vou dar uns espirrinhos aqui básicos, hein? Desde pequenos, sempre escutamos que é preciso estudar para garantir um bom emprego. Mas a questão é, será que o grau de escolaridade influencia no fator cargos e salários? O que é que vocês acham? Hã? Ó aqui, ó. A resposta é sim. A escolaridade tem influência sobre a nossa vida profissional, né? Isso não quer dizer que o diploma do ensino completo, né, superior, vai te garantir um emprego. Não quer dizer isso, não. Mas que se você tem, se você continua, né, você segue uma carreira estudando, você abre algumas portas, né, que são mais tranquilas para você arrumar, né, algo para você fazer como seu ofício, como seu trabalho. No entanto, isso não é a garantia, né? Ah, só porque eu me formei eu já estou empregado? Ô, te ilude, nunca no Brasil já prestou. Antigamente sim, por quê? Porque o acesso às universidades, por exemplo... Oi, meus amores de Ribeira do Piauí, vocês que são uma beleza de Creuza. Lindos são vocês. Olha só, não é porque me formei e agora estou empregada. Minha gente, não é assim. Eu vou dizer bem que uma coisa para vocês. Eu, quando estava perto de me formar, tipo assim, faltavam 6 meses para eu encerrar meus estudos na universidade. Minha gente, isso dá um desespero na pessoa. Um desespero, assim, meu Deus, sim, aí eu vou me formar. E agora, eu faço o quê? Porque eu já estava acostumada a ficar indo para a universidade, estudando, e sem muita preocupação, ganhando minha bolsa lá,
né? Porque na universidade a gente recebe bolsas para fazer pesquisas, né? Para participar de uns projetos, e eu achava massa. E eu sempre estava metida numa coisa assim, ok. Aí quando deu assim uns 6 meses para me formar, e agora, o que é que eu vou fazer, hein? Como é que faz? Porque o que é que vai me garantir? Hein? Então, não quer dizer que o fato de você ter seguido, né, com seus estudos, você vai conseguir emprego, não. Emprego, mercado de trabalho, exige algumas coisas que, inclusive, não se ensina nas universidades. Jogo de cintura, destreza, a forma como você se comunica, a forma como você se apresenta, como você se porta, né? E o porte que eu estou dizendo, a postura, eu não estou falando de vestimenta, eu estou falando de integridade, de respeito, né? Tem muita coisa que na universidade a gente não tem muito contato direto, não. Isso vai ter que vir de um lugar mais, né, mais profundo. Mas, caso você tenha esses diplomas, né, quando você tem uma formação, dá uma alta vantagem, né, competitiva. E hoje está cada vez mais competitivos. E isso se torna um grande diferencial para que você consiga uma boa posição no mercado de trabalho brasileiro. Então, assim, como é que faz? Quais os empregos que a gente considera que não precisa estudar de jeito nenhum? Eu acho quase impossível a gente encontrar algo, né? Um trabalho que não te exija um mínimo ali de estudos. Mas que quanto mais você aprofunda, mais você chega perto ali dos teus desejos profissionais, que também são uma conversa nossa aqui do projeto de vida, né? A gente conversa muito sobre isso, mas a gente sempre enfatiza, olhe, o projeto de vida, a gente não está aqui para te ajudar a escolher uma profissão, não. Porque quando a gente fala em plenitude, em viver plenamente, felicidade, em viver de boas, isso não é só porque você tem um trabalho que você vai viver em paz, não. Muitas vezes o trabalho faz te tirar a paz, eu vou logo te dizer logo. Muitas vezes o trabalho faz arruinar teu juízo, né? Então a gente precisa entender por que a gente trabalhou lá no começo o autoconhecimento, por que a gente vem trabalhando as questões de identidade, porque no momento que for para você escolher qual atividade vai te garantir o sustento, qual atividade vai te dar o dinheiro para você conseguir viver, né? Aí você já vai com mais certeza do que quer, né, galera? A gente já vai entendendo mais ou menos ali. A gente não vai cair de paraquedas, né? E aí a gente começa a compreender que cada vez mais que a gente vai se aproximando, né, do que nós somos, de como nós somos, a gente fica mais tranquilo para fazer essas escolhas, tá certo? Então vamos para frente, porque aqui tem muita informação para vocês hoje, hein? Em qualquer momento, interrompam a aula para fazer que nem a turma de Ribeiro, ó, dizer que eu sou a professora linda do coração. E vocês são a turma mais linda do coração também. Então vão dando aí um alô pelo chat, vão dando aí, mandando mensagens, vamos conversando, tá certo? Que vai dando, a aula vai ficando mais interessante. Então, olha só, a gente está basicamente falando isso aqui, né? A importância da educação para a conquista de um emprego. Hoje, então, mais ainda, né? A escolaridade é fundamental para garantir e gerar o aumento da empregabilidade, né? É a partir do ensino especial, o superior, que você conseguirá encontrar um bom cargo e um bom salário, ou até mesmo a recolocação no mercado de trabalho. Quanto mais alto o seu grau de formação, maiores são as suas possibilidades. Claro que existem áreas e áreas, né, minha gente? Existem áreas que elas não vão te exigir, áreas, tipos de trabalho que não vão te exigir toda essa formação acadêmica. Eu gosto muito de relembrar aquela nossa aula sobre as inteligências múltiplas, né? Vamos conversar bem aqui sobre uma coisa. Uma professora, eu, por exemplo, eu sou formada, eu tenho pós-graduações, né? Eu continuei estudando porque eu amo estudar minha área. E aí vou buscando, né? Passei um bom tempo sem estudar assim mesmo, sabe? Estudava assim, comprava um livro, lia, via uns vídeos, assistia umas aulas aqui. Mas eu voltei para a universidade há pouco tempo para continuar uns estudos. Estou fazendo uma pós-graduação, estou terminando próxima semana. E aí, galera,
Estudo que só, eu estudo errado, meu Deus, mas eu já bati cabeça com o estudo. E eu não ganho nem o cisco da poeira que um jogador de futebol da seleção. Que alguns deles não têm nem a formação, né, do ensino fundamental ou ensino médio completo. Ah, professora, quem mandou tu não saber jogar bola? Olha, eu jogava bola sim, mas rapaz, eu jogava bola, jogava muita bola. Jogava vôlei, futsal, handball, mas não deu para mim não. Enfim, a gente faz essas comparações e lembrando aquela nossa aula sobre inteligências múltiplas, né? Que cada pessoa vai ter uma afinidade, vai ter uma habilidade, uma capacidade de se movimentar em algum sentido que vai servir para que ela faça disso também, quem sabe, né, uma forma de ser remunerada. Eu tenho habilidade de comunicação, eu consigo conversar, me comunicar bem, né? Eu tenho habilidades que me tornaram professora por conta dessas afinidades, né? Eu não nasci professora, eu me tornei professora. A arte é uma coisa muito presente na minha vida e hoje eu estou me tornando artista também. Então, assim, a gente vem com essas inteligências, é diferente. Eu não sei jogar bola como o Gabigol desse da vida, não sei, infelizmente, porque eu acho uma delícia jogar bola, né? Mas é uma atividade que não vai te exigir tanto estudo, mas que vai te exigir uma habilidade fantástica, que é movimentar o corpo de uma forma brilhante atrás de uma bola. Isso eu não sei fazer muito bem. Aí tem a galera que, enfim, a gente vai relembrando, né, aquelas inteligências e vai percebendo que dentro dessas habilidades que nós trazemos conosco, né, na nossa personalidade, no nosso jeito de viver, é possível que a partir disso, né, dessas afinidades, dessa forma que você sabe fazer alguma coisa, a partir disso pode ser que você tenha um direcionamento para transformar, para converter isso em algo que te dê uma remuneração, que seja o teu trabalho. Tá? Então, existem várias formas de trabalho. A gente não está aqui para dizer qual o melhor, qual o pior. A gente está aqui também para falar, inclusive, sobre dignidade, né? Porque existem trabalhos e trabalhos. Né? Trabalho é diferente de emprego, tá bom? Trabalhos e trabalhos. Então, hoje mesmo eu fiquei muito... Tomou muito do meu tempo antes de vir para cá. Eu estava usando minha rede social, meu Instagram, né? E aí, naqueles vídeos que são aleatórios que ficam aparecendo lá, daqueles Reels, né? Eu vi uma senhora que ela é catadora de lixo, eu acho que ela é carioca, né? E ela é uma senhora que fica fazendo os vídeos dela mostrando o trabalho dela no lixão. Então ela vai para lá com a filha, com a irmã e ela está lá catando, né, coletando materiais. Então tem um vídeo que ela mostra o tanto de roupas, não, de coxas de cama, lençóis que ela tinha achado no lixo, lavou, ela disse, ó, já está tudo aqui organizado, já está tudo limpo e cheiroso, já lavei tudo. Aí mostra ela achando roupas, mostra ela mostrando a casa dela. Então, assim, uma rotina de trabalho totalmente diferente do que a gente conhece, altamente necessária, ultra necessária, porque essa senhora ela está tirando um resíduo, não vou chamar de lixo, porque às vezes o que é lixo para você não é lixo para mim, como é o caso dela, né? Ela consegue retirar, né? Manda uma parte para reciclagem e outra parte ela reutiliza, né? Tem coisas que ela leva para casa e ela vive disso. Isso é um trabalho, né? Mas ao mesmo tempo muitas coisas chocam a gente assim de assistir, porque é uma pessoa que está num ambiente que é insalubre, você vê ela com o material que ela trabalha, às vezes ela está sem luva, ela não está usando máscara, você vê ela dividindo espaço ali com alguns urubus, né? E os urubus são atraídos realmente por matéria orgânica, por carniças, né? Por resto de comida. Então, assim, tá tudo ali misturado e é um trabalho. É um trabalho. É maior, é menor que o trabalho de não sei quem? Olhe, é um trabalho. É um trabalho necessário. Infelizmente, essas pessoas que fazem esse trabalho são invisíveis aos nossos olhos. A gente só visualiza, só valoriza, né,
algumas outras profissões, né? Que não vão meter a mão lá no que ninguém mais quis e jogou fora. Então, ela vai fazer esse trabalho muito interessante. Eu esqueci, foi o nome da rede dela. Então, ela já está com mais de 300 mil seguidores no Instagram e deve estar com muito mais no TikTok. E eu fiquei impressionada com o engajamento das pessoas, né? Porque a gente sabe, olha outra coisa falar de trabalho. A gente sabe que hoje, né, as redes sociais remuneram as pessoas. Então, você que ficava lá no vídeo, ó, só gastando teu tempo, o dia todinho curtindo à toa, hoje tem rede social que te paga para isso. E tem gente que começa a ficar famoso naquilo ali, moço, daqui a pouco tá recebendo presentinho, meus recebidos aqui da loja tal, daqui a pouco tá indo numa farmácia buscar um remédio, ele faz uma publi, a famosa publi, né? Tem algum influencer aqui me assistindo? Eu tô querendo virar influencer? Será que eu consigo? Acho que não. Eu acho que o auge do meu sucesso é aqui para vocês, ó, na TV do canal Educação. Para mim tá maravilhoso desse jeito. Por quê? Dá trabalho você passar o dia inteiro gravando sua vida, dando conta do que recebeu em casa, do que não recebeu. Gente, é muita coisa. E também virou, né? Eu considero um tipo de trabalho. E aí, enfim, a gente poderia passar horas discutindo esse tipo de coisa, mas essas duas situações realmente são bem curiosas para mim, né? Uma senhora que trabalha num lixão, coletando lixo, coletando resíduo reciclável, né? Material reciclável, e que dali ela tira muita coisa para ela, para a família. Ela vai pegando as roupinhas, minha gente, roupinhas. Ela, ó, essa daqui tá novinha, essa daqui tá mais ou menos, essa aqui já tá um pouquinho surrada, mas ainda dá para usar. Enfim, ela vai tirando dali, e essa daqui é para minha sobrinha, essa é para minha filha, para minha irmã, e vai tirando daquele lugar que a gente considera assim que não tem nem vida, né, humana, mas quantas e quantas pessoas trabalham nesse serviço importantíssimo para a nossa sociedade, né? Então, assim, a gente vai falar de estudo, a gente vai falar de trabalho. Eu acho muito difícil alguém escolher por vocação e trabalhar num lixão, né? Ai, minha vocação, eu nasci para trabalhar dentro de um lixão. Vai, Carminha, não é assim não. A gente pensa que as pessoas estão lá, grande guerreira. Minha gente, falta de oportunidade, tá? Não vamos ficar imaginando, ai, que maravilhosa guerreira. Falta de oportunidade. Ali a pessoa está infelizmente, né, apesar de estar fazendo um trabalho importante, mas ela está sem segurança, ela está sem os equipamentos. Se ela se acidenta, né, se ela se corta com alguma coisa, se perfura com alguma coisa, o que é que vai garantir a saúde dela ali? Né? Então, é preciso pensar muito nisso antes da gente romantizar as situações, né, que vivem as pessoas por falta de oportunidade. Tá certo? A gente precisa se ligar muito nesse tipo de coisa, tá bom? Ah, que lindo, amanheci com vontade de trabalhar catando lixo no lixão. Não, não é assim. Não existe formação para isso. As pessoas fazem por falta de oportunidade, porque vem ali uma oportunidade de realmente não passarem muito aperreio, porque ainda assim passam, né? Então vamos lá, seguindo, tá bom? Aprendendo a valorizar o empenho das pessoas, aprendendo a valorizar a força de vontade, a alegria de viver, mas também observando que existem situações que poderiam ser melhoradas com oportunidades, tá bom? Então, atenção, quanto mais alto seu grau de formação, maiores são suas possibilidades, ok. Hoje em dia eu também vejo um movimento, pessoal, sabe qual? É super interessante. Pessoas que fazem transição de carreira, mas depois eu falo disso. Então, olha só, porém, uma dúvida emerge em todo estudante. E aí, eu vou trabalhar ou vou estudar? Que decisão difícil, hein? Você já tem uma resposta para isso? Hã? Vocês acham qual que seria o mais interessante já? Então, vamos seguindo. Minha experiência. De currículo em currículo, entregue, fui chamada para trabalhar como menor aprendiz, o que requer, além das tarefas da empresa, estudo técnico financiado pela instituição. Quer dizer que é a instituição que vai pagar
vai investir, viu, galera de São Pedro? Vai investir, né, nessa pessoa. Estava feliz, pois eu tinha encontrado o meu lugar. Nada como o primeiro salário. Minha gente, mas é bom. Eu vou contar para vocês. É excelente. Quando terminei o ensino médio, com 17 anos, não queria ficar parada. E os estudos precisavam continuar. Eu tinha sede disso, mas aí a coisa ficou doida. Eu conciliava o meu emprego com a faculdade privada. Faculdade privada, gente, é uma universidade. Você faz uma formação, você escolhe uma profissão, mas você tem que pagar mensalidade. E elas não são baratas, tá? O transporte ainda era apertado, porém, o ônibus e o metrô serviam como sala de aula para completar as tarefas acadêmicas. Eu já me cansei só de ler esses 2 slides da história dessa moça para poder trabalhar e estudar junto. Já no segundo semestre de faculdade, consegui o tão sonhado estágio. O estágio, gente, é quando você começa a fazer um curso e você precisa praticar aqueles conhecimentos. Então, você vai estagiar, você vai ser estagiário. Você vai ser contratado para aprender um trabalho, aprender a aplicar aquele trabalho, né? Aqueles conhecimentos que você adquiriu para fazer aquele trabalho, mas ainda assim você não é um profissional, você ainda está se formando, né? Então, isso é um estágio. Você não está formado ainda, mas já trabalha ali na área aprendendo a manha da prática, tá? Então, já no segundo semestre de faculdade, consegui o tão sonhado estágio. A minha entrega ao emprego era maior ainda. Então, as necessidades foram aumentando, tanto dentro de casa, como também a mensalidade dos meus estudos. O estudo voltou à tona. Comecei a estudar para o vestibular novamente. Tinha anseio por uma universidade pública. Essa aqui, meus amores, ó, Solove. Essa daqui, ela é de graça. Essa universidade pública aí é que traz boa parte do conhecimento científico do nosso país, né? Então, assim, a gente também precisa compreender que são nas universidades públicas, principalmente, que estão acontecendo as pesquisas, que estão acontecendo o desenvolvimento das ciências, né? De todas as áreas que vocês possam imaginar. Saúde, ambientais, humanas, né? Tudo isso desenrolado dentro das universidades. Então, ela queria, né, uma universidade pública, enquanto estagiava, se dedicava à faculdade. Então, conseguiu também a tão desejada vaga na universidade pública. Agora, eu estudo muito mais e ainda trabalho. Mas o significado que isso tem na minha vida, o olhar de mundo que adquiri, olha isso aqui, vamos grifar. Não, de vermelho. Não, porque fica muito forte. O olhar de mundo que adquiri, a autonomia, já falamos de autonomia aqui, a valorização que aplico às coisas e o conhecimento que descobri das minhas capacidades. Então, olha só, quantas experiências, né, a pessoa vivencia a partir dessas 2 situações, dos estudos e do trabalho. Vai chegar em um momento da vida de vocês, talvez, que vocês podem até lembrar de mim, dizendo que uma das grandes riquezas da vida da gente são as experiências que a gente se coloca a vivenciar. Tá? Algumas são maravilhosas, outras são ruins, mas a gente sempre dá um jeito, né, de compreender o que aprendeu daquela situação. Então, perceberam no relato da jovem a difícil resposta para a pergunta: trabalhar ou estudar? Vamos pensar um pouco mais sobre essa questão? E aí, o que é que vocês acham? Galera que está aí em Ribeira do Piauí, São Pedro do Piauí, o Luiz Carlos, a Mariana, né? O Zé que está assistindo nossa aula. Conta aí para mim. Trabalhar ou estudar? O que é que vocês acham que compensa mais? Né? O que é que vocês acham que dá para fazer os 2? É tranquilo? Não sei, vai depender de cada um, né? Cada um, cada uma. Minha gente, quando eu comecei a estudar na universidade, eu fazia o curso de biologia noturno. Eu estudava de dia numa instituição, eu estudava no tempo, era Cefet, que hoje é o IFP, né? Eu estudava lá de manhã, aliás, de tarde, e
Quando eu terminava a aula lá, eu seguia para a UFP para assistir a aula à noite. E eu já chegava na UFP de noite com minha alma sugada do dia inteiro no Cefet, que hoje é IFP, e estudando. Imagina uma pessoa que trabalha também, né? Então, no curso noturno, lá naquela situação, as pessoas que estudavam comigo, todas trabalhavam durante o dia. Unanimidade. Aliás, desculpa, não eram todas, mas a maior parte, porque eu não trabalhava, né? Então, era um curso que atendia a necessidade das pessoas que precisavam trabalhar, mas que queriam e conseguiam estudar ainda na universidade, né? Então, passavam o dia no trabalho e as aulas da gente começavam a partir de 6 horas, 7 horas, né? Então, a gente assistia aulas à noite. E isso para poder atender toda essa população que trabalha e estuda, tá bom? Então, tem essas oportunidades também. O que a Constituição diz, né? A Constituição de 1988, nossa Constituição cidadã. Olha, existe uma parte que fala dos direitos sociais, né? Então, no artigo 6º, são direitos sociais: a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. Então, todo mundo tem direito a tudo isso aí, viu? Todo mundo tem direito. Está lá, a educação sempre é o primeiro que vem. A educação, saúde, alimentação, moradia, transporte, lazer, por que não? Né? E aí a gente ainda vê no capítulo 3, ainda estamos falando lá da nossa Constituição, né? do conjunto de leis que rege, que comanda o nosso país, né? Então, o capítulo 3 fala da educação, da cultura e do desporto. No artigo 205, a educação, direito de todos e dever do Estado. E da família, a família aqui, ó, educar não é só na escola, não. Na escola é o dever do Estado, né? E hoje o Estado divide esse dever com as instituições particulares, né? Com as instituições privadas, mas é dever do Estado e da família educar. Então, ela será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Estão vendo que a gente nunca no Brasil fala apenas sobre trabalho. Olha o que é que vem antes, quando a gente fala de educação. Pleno desenvolvimento da pessoa. A pessoa tem que se desenvolver, tem que compreender, tem que criticar, tem que amadurecer. Tudo isso é papel da educação, né? Preparar essa pessoa para o exercício da cidadania. Outra função importante da educação, né? Antes de chegar na qualificação para o trabalho. Então, é importante na educação que se eduque para o trabalho? Faz parte, mas também é importante observar o desenvolvimento pessoal e observar esse preparo para a cidadania, tá? Para se tornar uma pessoa como a gente já vem sempre se comunicando aqui, vocês já sabem, né? Então, tá aqui, ó, a educação, dever do Estado e da família. Então, mostra o artigo 208 da Constituição Federal e está na página do Senado Federal essa postagem, né? O Estado deve garantir a educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. Assegurado isso bem aqui, ó, oferta gratuita para os que não tiveram acesso à educação na idade própria, é onde a Constituição fala sobre a educação de jovens e adultos, que a gente conhece como EJA. Tá? Compreendido?
Vamos adiante, então. Ainda no capítulo 3, né, no artigo 208, tem assim: a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, como a gente viu. Ela é obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada sua oferta gratuita para os que não tiveram acesso na idade própria. Essa última parte, lembrando que a gente fala da educação de jovens e adultos, tá? E a gente pode falar até do ensino técnico também, tá? Quando a gente fala ainda, né, sobre educação, sobre escola e preparo, desenvolvimento, a gente também fala sobre a presença da família, né? Então, no artigo 227 da Constituição, lá no capítulo 7 da família, da criança, do adolescente, do jovem e do idoso, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Quando a gente lê isso, a gente vê onde é que se encaixa mais a família e onde é que se encaixa mais a escola. E ainda assim a gente encontra aspectos que dá para a gente associar as duas realidades, a da família e a da escola ao mesmo tempo, né? Então a gente observa aqui, ó, ainda o direito, né? A proteção especial vai abranger os seguintes aspectos: a idade mínima de 14 anos para admissão ao trabalho, a garantia de direitos previdenciários e trabalhistas. Todos os direitos trabalhistas foram conquistas da classe trabalhadora. Não pensem vocês que o empresário foi lá e falou assim: eu acho que eu vou dar um presente para os meus funcionários, no fim do ano eu vou pagar um salário a mais para eles. E a gente vai chamar, né? O ano tem 12 meses, e no fim do ano eu dou mais um salário de presente. Não, não foram os empresários que fizeram isso, não. Quem fez isso foi a luta mesmo de toda a classe trabalhadora para assegurar alguns direitos. Direito a férias, direito a 13º salário, a seguro-desemprego, a licença maternidade, ao fundo de garantias por tempo de serviço. Tudo isso, a seguro-desemprego, acho que eu já falei, tudo isso foram conquistas, né, da classe trabalhadora, foram conquistas. Ninguém chegou, não foi o melhor empresário do mundo que chegou dizendo que ia dar isso para a gente, né? Isso é direito assegurado hoje pela própria Constituição, pelas leis, né, que regem o trabalho, pelas leis trabalhistas, tá bom? Então, existem alguns direitos que têm a ver com a previdência, a aposentadoria e os direitos trabalhistas, que são todos esses que eu estou falando, tá certo? Apresentar atestado médico, se afastar do trabalho dado as condições de saúde, né? Afastar-se do trabalho quando no luto, né? Perda de algum familiar, pode haver esse afastamento. Enfim, hoje a gente vê que algumas empresas elas já têm uma preocupação um pouco maior, né, com o seu funcionário, com o seu empregado, que assegura aí alguns serviços, né, facilitam para eles, né, a própria as atividades, como é que chama, de terapias, né, laborais no espaço do trabalho mesmo, se oferece algo a mais hoje, né? Se oferece condições, porque já há uma sensibilização. É mínima, mas existe, né? Porque, na verdade, tem gente batalhando para detonar com todos esses direitos aí da gente. A gente enquanto trabalhador e trabalhador, né? Mas a gente consegue, né, observar que são direitos assegurados por lei, tá certo? E aí, a garantia de acesso do trabalhador, adolescente e jovem à escola,
né? Então, tudo isso está descrito na nossa Constituição, no nosso conjunto de leis que rege o nosso país. Isso para situar a gente, né, nessa história toda acerca de trabalho ou estudo. Para onde é que eu vou correr, hein? Então, a gente conversa sobre isso daqui a pouquinho mais, porque eu vou ter um momentinho para gravar uma aula massa para vocês. Jazinho, ela vai estar disponível, não deixem de assistir e façam as atividades propostas na aula gravada, porque elas servem como frequência para vocês. E isso também é uma forma de avaliar. Tá certo, gente? Então, tenham uma ótima noite, um bom retorno às casas de vocês. Um cheiro, até segunda. A gente se vê. Tchau, tchau.